Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um programa com conteúdo muito bom. Temos uma profissional aqui com gabarito de psicologia e pedagoga, que tem uns projetos muito interessantes e que é uma farroupilhense. Há quanto tempo, Fernanda? Então, eu estou residindo aqui em Farroupilha em torno de 10 anos, próximo a 10 anos. Já é farroupilhense por opção. De coração já. Câmara 1 para te dar o teu oi inicial, falar o que tu quiser no início. Então, primeiro agradecer a oportunidade, né, Glicir, de estar aqui e de ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito de mim e do meu trabalho. Uhum. E como é que chegou em Farroupilha, esses 10 anos? Por que aqui nós temos assim, os gringos ainda acham que mandam, né? Uhum. Mas a metade, se for italianos ou descendentes, a outra metade é muito de fora, né? Uhum. Eu sou porto-alegrense, estou há 40 anos aí, né? Tu és da onde? Natural da onde? Então, eu sou natural de Jaguarão, Jaguarão é que é uma cidadezinha bem pequenininha do interior, na fronteira com o Uruguai. Ah, né? Então conhece tem 27 mil habitantes, é bem pequenininha. 27? Eu achei que tinha mais Jaguarão, porque é um nome grande. Né? Não, só o nome que é grande, a cidade 27 é mil. E daí, te formou lá? Como é que foi a tua história? Então, eu fiz a minha formação em pedagogia lá, né? Pela Universidade Católica de Pelotas. E a minha formação, porque eu morei anteriormente em Caxias. Então, a minha formação, eu comecei em Pelotas, de psicologia, e terminei em Caxias. É isso. Veio a trabalho para Caxias? Não, o meu marido, então, é funcionário público. E aí aconteceu a oportunidade dele voltar para a Serra, né? E como a gente já tinha morado em Caxias, né, a gente achou que Farroupilha era uma boa opção, né? Porque tínhamos vínculos, né? Eu tinha feito a minha formação em Caxias e a gente resolveu vir. E que bom que ele veio para Farroupilha, a gente sempre precisa de policiais. E ele é de Caxias ou... Não, ele é natural de Jaguarão. Também? Então os dois vieram para o mundo aí. Isso. E trabalhas em Caxias? Eu trabalho em Caxias e em Farroupilha. Eu trabalho em Caxias como apoio educacional especializado dentro da escola, né, funcionária pública, e aqui em Farroupilha, então, eu faço a clínica. Tu tens uma clínica que exerce a tua profissão. Isso. Né? E essa tua formação, ela é maior em Jaguarão e depois, quanto tempo tu fez em Caxias? Eu praticamente fiz meio a meio. Na UX, lógico. Na UX. A UX é uma grande... E a distância de Jaguarão para Pelotas, que tu não é muita? 120 e poucos quilômetros. Eu não conheço Jaguarão Pelotas, eu conheço. E qual é a diferença de Jaguarão para Pelotas, para Caxias? É uma diferença grande, né, de oportunidades. Eu acho que é uma região mais próspera, né, que Jaguarão pela distância, pelo tamanho, né, de ficar longe de grandes centros, né. Fica longe. Então, mas não é divisa com nada ali? É divisa com o Uruguai, com o Rio Branco, né. As pessoas às vezes conhecem Jaguarão porque vão no free shop fazer compras ali. É uma... sim. É uma passagem para o Uruguai? Isso. E do que vive o Jaguarão? Turismo e agropecuária. É baseado em agropecuária. Aí realmente fica pequena por isso, né? Os jovens vão para novas oportunidades, né? E o esposo sempre concursado na polícia. Na realidade, a formação dele é de contador, né? Olha só. E aí, depois de um tempo, ele fez o concurso, então, para a polícia, passou e aí resolveu... Contador é bom a polícia ter um bom contador que vira polícia também, né? Também precisa controlar os números, né? Mas muito bem, Fernanda, assim, essa tua vontade de ser pedagoga veio depois ou antes da psicologia? Então, o que acontece, Glicir? Eu trabalhei com crianças desde sempre, porque a minha mãe era proprietária de uma escola de educação infantil. Aí tá a explicação. Isso. Eu fui criada, né, nesse ambiente, assim, né? Então sempre fui muito apaixonada pelo desenvolvimento humano, pela infância, adolescência ali. E aí então eu fiz todos os passos, fiz magistério, né? Depois comecei a trabalhar já com a minha mãe, depois eu fiz pedagogia, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por psicologia, né? Mas como tinha facilidade de ter pedagogia na minha cidade, eu comecei cursando pedagogia. Mas aí eu me formei e acabei fazendo psicologia também. E aproveita algumas cadeiras?
É alguma coisa. É pouca alguma coisa. Né? É, pouca coisa. E a psicologia, então, é a tua paixão hoje? É o grande amor da minha vida. Mas a função também está no DNA da elas se complementam, na realidade. Sem dúvida, né? Eu acho que as duas se complementam. Isso. O ser humano é um conteúdo aí, né? É, extraordinário. E os teus principais projetos, que tu sempre me comenta ali, desde o começo que a gente começou a conversar, né? Qual é, assim, primeiro o que tu faz de mais relevância num projeto que tu fala ali, que tu desenvolve profissionalmente? Né? Então, eu sou uma pessoa, Glecir, que não consigo ficar quieta, né? Então, parece que quando um projeto se encerra, eu já fico pensando, né? E na clínica a gente tem um time de profissionais, né? Todos da área da saúde, mas tem nutricionista, tem pedagoga, tem fisioterapeutas, enfim. Então, a gente formou um celeiro de projetos. Né? Então a gente está no momento com um projeto de psicologia e nutrição, um outro projeto de um grupo de psicólogas com nutricionistas que é de oferecer experiências para mulheres, experiências em âmbito externo, não é na clínica. Então nós nos juntamos com mulheres e vamos a locais, né, para ter experiências e fazer o trabalho diferenciado. Nunca tinha visto falar. E na clínica, então, a gente faz também um trabalho com um grupo de mulheres do climatério e da menopausa e a gente tem oficinas de emoções para as crianças. Então, a gente... Trabalha com as duas pontas ali. Sim. Né? Então, a gente está sempre tentando criar, né, e sempre de uma forma, né, que amplie o olhar para as outras áreas também. Né? E é uma equipe de quantos na tua clínica? Olha, nós temos atualmente umas 8, 9 profissionais atuando dentro. Uma clínica poderosa, então. Né? E esse trabalho, o que tu faz, é um trabalho inovador aqui, né? Eu acho que existem, por exemplo, com mulheres, existem outros grupos de mulheres. Mas com criança? Com criança eu acho que não existe nenhum, né? Mas que tem essa abordagem, assim, de, por exemplo, quando a gente faz que a nutricionista esteja avaliando o cardápio, né? No lugar, que as psicólogas estejam ali para fazer as conexões, eu não acho que não existe. E tu atende empresas e onde tiver gente... Né? E a gente vai, assim, por exemplo, em vinícolas, né? A gente vai... Sim. Bacana. E a criança, vocês trabalham mais no quê? Qual é a fase, assim? Qual é a idade? Ou não tem idade? Com as oficinas? Com as oficinas é dividido em grupos, né? Então, por exemplo, porque os interesses, né, as necessidades das crianças, não posso trabalhar com uma criança de 10 anos o mesmo material que eu vou trabalhar com uma de 4, 5, né? Então, a gente divide em 2 grandes grupos, né? Então, é desenvolvido no mesmo horário, no mesmo local, mas em ambientes dentro desse local diferentes, né? Então, os profissionais se dividem e fazem atividades diferentes. Mas aí é no contraturno da escola? Como é que funciona? Não. Essas oficinas acontecem assim a cada 3 meses, né? Então, é um momento que a gente faz a oficina, não é algo assim diário. Como se fosse um evento. Um evento infantil, exatamente. Entendi. Legal, isso aí, legal. E como é que tu faz esse chamamento, assim? Como é que tu pelas redes sociais? Redes sociais, usado, né? Redes sociais. E boca a boca, né? Um que participou. E tu já fez vários desses com crianças? Já fizemos, acho que uns 5. Bom, né? E do climatério a gente ouve falar bastante, né? Mas, por exemplo, os homens que estão nos assistindo, o que é o climatério? Tá. O climatério, então, são os anos que antecedem, né, a menopausa. Né? Então, ainda existe muito tabu para falar, né? Então, eu senti uma necessidade quando eu entrei na menopausa, né? Então, eu disse, a gente não tinha informação de qualidade, né? Então, a gente poder ter um lugar onde a gente possa poder entender e compreender o que está acontecendo com a gente, de poder ter uma voz, né, com conhecimento no assunto que possa nos orientar sobre reposição hormonal, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre mudanças, né, que influenciam emocionalmente a gente. Então, eu acho que é muito rico. Eu acho que não existia nenhum grupo assim. Né? Eu fui procurar isso ou com profissionais individualmente, né? Ou então em grupos externos em outras localidades, né? Esses projetos tu considera um grupo de apoio especializado? Isso. E eu sempre ouço falar como leigo, né? Que o homem não entende essas coisas, né?
que não tem idade. É verdade isso? Que tanto o climatério como a menopausa tem uma idade mais ou menos? Não. Não tem, né? Assim como a primeira menstruação, né? Não tem uma idade pré-determinada, né? Os jovens estão cada vez mais cedo nisso, né? Então a menopausa também não, né? E esse climatério dura quanto tempo, em média, mais ou menos, assim? Eu acho que é muito pessoal, assim, né? Depende de cada caso, né? Assim como a menopausa? Isso. E eu acho que a gente tem a necessidade de criar um processo de envelhecimento saudável, né? Então, a gente tem a longevidade aí, né? Que cada vez a gente está vivendo mais e a gente quer viver cada vez mais, mas com qualidade. Né? Qualidade de vida é a meta. Isso. Né? Então, eu acho que isso é que tem que nos fez também procurar, né? As mulheres, assim, muitas não têm o conhecimento, né? E como você falou mesmo tendo uma boa instrução, é uma coisa que mexe com o ser humano, né? As reações, o humor, muda tudo, né? Sim. Muda tudo. O homem muda por qualquer coisa, né? Mas a mulher tem aquelas fases que o corpo trabalha com mais intensidade, eu acho, né? É diferente do homem, bem diferente, né? Mas é um negócio bacana esse grupo de apoio que vocês fazem aí com qualidade, com equipe, cada uma na sua, né? Pelo que tu me falou, né? E o que mais tu quer falar sobre esse grupo? Qual é o que tu te dedica mais, assim, ou os dois é iguais? Na realidade, assim, não existe, no momento que eu me dedico mais é ao atendimento clínico, né? Esses grupos são projetos que a gente vem desenvolvendo em paralelo, né? Mas não tem, assim, um eleito, né, que tenha mais dedicação da nossa parte, né? Todos têm um olhar, né, de acolhimento e tem um investimento profissional grande, assim, de todas as profissionais envolvidas, né? Com certeza, todos têm a sua profissão para defender, né? Tu falou nutricionista, psicólogas, pedagogas? Fisioterapeutas, a gente tem na clínica também. A físio é outra coisa, assim como o Pilates, né? Como é uma coisa que está ajudando as pessoas, né? Isso aí é impressionante, a gente vê academias também, né? Que o ser humano foi feito para caminhar, né? Para correr do leão, né? É verdade. E hoje a gente, em função da comodidade, da luz, dos sofás cada vez mais cômodos, né? É bom ficar na frente do Netflix, né? É bom, é bem tentador, né? É bom. É um vício, né? E as crianças hoje, eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 11, né? Eu me impressiono com ela, Fernanda, com as coisas que elas sabem, e eu questiono quando é palavra difícil. Não, mas o que quer dizer isso? É isso. Mas como é que tu sabe disso? E sabe o sentido da coisa. Porque o YouTube é o grande professor hoje, né? Infelizmente, tem de tudo ali também, né? Tem de tudo, né? O que te chama a atenção hoje nas crianças, assim, quando tu lida com eles? Qual é a tua visão da atualidade? Eu acho que tem muitas coisas assim que a gente pode pontuar, né? Eu acho que tu tocou, né, na questão das telas, né? Eu acho que as telas, elas podem ser usadas dependendo da forma que é feito o uso, porque eu acho que o problema não é as telas em si, né? Mas a forma que é feito o uso das telas, né? E o acompanhamento. E o acompanhamento, exatamente, né? Então, o que eu vejo, assim, tanto em crianças quanto adolescentes, é cada vez mais a dificuldade de lidar com frustração, né? E o imediatismo. Então, eu tenho recebido bastante crianças, assim, com essa dificuldade, né? De lidar com a frustração e com e eles são muito imediatistas, assim, porque o mundo que a gente vive hoje é assim. É o celular, né? O tempo todo, né? A gente vive num mundo, assim, diferente, né? De quando nós éramos crianças, né? Então, bem diferente, né? Então eles refletem muito a sociedade que a gente vive. Tudo é momento, não adianta, né? E a atividade que os pais fazem, a atenção que dedica, né? Porque hoje tudo está tão caro, a gente foi absorvendo as internet da vida, né? Tudo, né? E é muita conta para pagar, né? Então a mulher teve que ir para o campo de trabalho também para ajudar, né? E principalmente para manter as despesas, né? E aí os filhos têm que arrumar atividade para os filhos, né? É contraturno, é natação, é judô, é
é tudo, né? Sim. E às vezes é demais também, né? É como tudo na vida, a gente precisa de um equilíbrio, né, Glaci? Então, a criança ficar só ociosa não é saudável, mas também estar sempre ocupada também não é. Tem que ter o tempo dela, né? Isso, então, tudo na vida a gente tenta achar esse equilíbrio, né? A gente vai ter sempre conseguir esse ideal de equilíbrio? Não, né? Mas a gente tem que trabalhar para estar o mais próximo disso. Eu tenho uma experiência pessoal da minha, que pode ser diferente das demais, né? Mas eu comento sempre que ela vai para 11 anos e ela vai 3 dias no contraturno. Hoje, sexta-feira, não queria ir. Ela prefere hoje já ficar em casa. Diz, não, vamos negociar com a mãe, vamos ver como é que está a coisa, para te também ficar em casa, em vez de ir para o contraturno, ficar em casa. Só que vai ficar em casa e como é que tu tira da tela, né? Não é fácil, né? Porque eles são muitos autoritários também, né? E ficam bravos. Uma outra colega tua me disse outro dia, Glaci, o problema das crianças é que elas acham que estão decepcionando os pais. Então elas sentem muito isso. Então é difícil lidar com uma criança hoje, né? No nosso tempo, tu é bem mais nova que eu, né? Mas antigamente os pais olhavam, a gente já sabia que não podia fazer, né? É verdade. Não sei se Jaguarão era assim também, sim. Né? Mas tu é de outra geração, com certeza, mas o respeito era mais fácil. Né? Hoje eu tenho toda hora dizendo, cala a boca, piá. Né? Usando meu linguajar antigo, né? Porque eles vêm assim com umas coisas que vêm enfrentando já, né? E como é que tu lida com isso, né? Eu nunca bati em filho, né? Eu tenho uma de 45 e uma eu vou fazer 11, né? Então, tem uma boa experiência, né? Mas é difícil lidar com crianças. Vocês têm filhos também? Eu tenho 3 filhos. Nossa, fez uma boa... Diferente do normal. Hoje ninguém tem mais de um filho, né? Né? Verdade. Não, eu tenho um de 25, que inclusive depois eu vou sair daqui e vou buscar ele no aeroporto, que está vindo me visitar. Mora onde ele? Ele atualmente está morando no Mato Grosso. Ele é policial federal e ele mora lá. Concurso, né? Sim. E tem um de 22 e tenho um de 13 também, né? Nossa, tem uma diferença de idade também. E o do meio faz o quê? Ele acabou de se formar em educação física. Vai ser professor Sim. Também de academias. Hoje é muito carente. Ele já está atuando, né? Já está trabalhando. Em academia? Não, ele não é muito dessa área, assim, de personal, não. Ele é mais dos esportes coletivos, né? Legal, legal. Ele mora aqui em Palmeiras? Sim. Sabe que eu tenho batalhado muito com isso, Fernanda, de ocupar as crianças no contraturno desses que não têm um contraturno, sabe? Eu tinha projetos de, por exemplo, no tempo do Mocovi, de pegar um ônibus que eu consegui, botar notebooks e ir nos bairros com um notebook dentro do ônibus. Chegava no salão paroquial, energia e internet, e pegar uns aposentados, que tem muito aposentado hoje na cidade, em qualquer cidade, né? Em função de essa que você falou que a gente vai viver mais, nós temos já advogados, professores que ficam em casa e, no fim, sem ter o que fazer, vira depressão, né? Sim. Então, o voluntariado para eles, às vezes, é uma bênção, né? Então, essas pessoas podem ajudar. E a meta era fazer isso, pegar esse ônibus e fazer um rodízio na cidade o tempo todo, né? Com parceria com os salões paroquiais, os clubes de bairro, né? Mas não foi adiante por isso e aquilo, né? Mas, assim, eu acho que cada escola tinha que ter uma banda, tinha que fazer capoeira, boxe, tinha que fazer um concurso anual para motivar, para tirar da rua, porque hoje a gente vê, o esposo deve comentar as barbaridades que acontecem. Essa semana aí um bêbado foi desafeto com uma pessoa e a pessoa agride e a pessoa morre depois, né? Quer dizer... Sim. É problema para a família que ficou e problema para quem fez o negócio que vai sofrer as penas da lei, né, se realmente for comprovado, lógico, né? Dizer, a família falou que tinha um vídeo e tudo, né, sobre a agressão. Então a gente vê assim que precisa, né, Fernando, de dar uma ocupação sadia para as crianças, tirar eles da frente às vezes 2 telas. A minha filha às vezes está com o computador aqui. Enquanto ela não abre o joguinho dela, ela fica... Filha, uma tela. Tá bom, pai? Eu tento, de manhã, por exemplo, quando eu fico em casa, eu tô sempre atrás dela ali, né?
Porque eu tenho essa facilidade, mas quantos pais que não têm? É verdade. Então, tu corrobora com esse assunto que as crianças estão cada vez mais ativas e inteligentes, né? E difícil de controlar. Eu acho que elas têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos, né? Nós nem líamos, né? Então, assim, mas o máximo que a gente conseguia era isso, né? Era pegar um livro, um jornal, enfim, ou assistir um telejornal, né? Mas a gente não tinha acesso à informação que as crianças têm hoje. Muita informação. Né? Então, eles têm ali, quantas informações eles têm ali na palma da mão, né? Eu fiz um dia eu contei atrás, em 10 minutos, ela viu 51 shorts no YouTube. A criança não pode absorver isso, né? Não tem como. Então, quando eu chego, eu subo a escada devagarzinho, quando eu chego, filha, shorts não, né? Sim. Terminou. Então, eu deixo ela no YouTube, pelo menos no YouTube tem aqueles que são os influencers para a criança. Ali tem uma história, às vezes é até bom para a criança aprender aquilo, né? Mas os shorts não tem como, segundos, né? Sim, é muito estímulo, né? Muito estímulo. Né? Eu acho que esse que tem que ser o cuidado, sabe? Tu saber o que está sendo consumido, né? Então, o que a criança está olhando, qual é o conteúdo, né? Então, eu acho que esse cuidado é importante, né? E eles não aceitam, que nem nós não aceitava também, né? Mas daí já era adolescente, eu tinha 15, 16, né? Ou 17, né? Que os pais ainda comandavam, né? Mas hoje eu penso assim, como é que eu vou lidar com ela com 15 anos? Como é que eu vou lidar com 17, né? Lógico, tem a Amanda que é uma parceira, tudo, né? Mas é difícil hoje, né, Fernanda? Eu acho que quando eles entendem, né, quando tem espaço, né, para eles se colocarem, quando o que eles pensam também é colhido, né? Porque eu acho que muitas vezes também a gente quer impor uma situação, mas a gente não para, né, para olhar, né, para o que eles acham, o que eles pensam. Não perguntam, né? Isso. Então, assim, quando existe essa abertura também para acolhimento do que eles acham, não que a gente tenha que fazer o que eles querem, porque isso também não pode acontecer, né? Mas que eles se sentem ouvidos, né? Que a gente tem uma escuta mais sensível e mais atenta ao que eles estão trazendo e que eles compreendem o porquê que eles não podem determinada coisa, né? Fica mais fácil. Né? Porque, né, como tu disse, na nossa época a gente não era não é não e deu, né? Quando a gente perguntava, por que não? Por que não? Hoje tem 10 por quê? Isso, então eu acho que a gente demanda mais energia, né, da gente. Muito mais, e compreensão, resiliência, inclusive. Exatamente, isso aí. É difícil, assim, a gente entender a velocidade da agilidade que eles têm, né, de ser assim, provocar a gente, né? Isso é bom, porque a gente dá espaço, só que eles falam, e quando a gente quer falar, pai, agora tu já vem com, a minha disse que é com palestra. Tu já quer dar uma palestra? Isso tu vai ter que ouvir, tu começou, né? Não, eu acho importante eles também aprenderem a ouvir, né, Cacir? E o limite é importante, né? Eles têm que terem um limite. O limite, né? O saber dizer não, né? Porque normalmente quem tem os problemas hoje de polícia é que não tiveram os não, né? Exatamente, né? Infelizmente, né? E o não é necessário, que mais na frente a gente vai entender por quê, né? Porque às vezes, até para os pais, né, Glicir, é muito mais fácil dizer sim quando eles são pequenos, né, do que dizer não. Eu dizer não dá trabalho, né? Então a gente colocar limite dá trabalho. Muito mais do que sim, né? Mas é o nosso papel enquanto pais, né? Então quando a gente decide ter um filho, a gente tem que entender, né, que vai nos exigir algumas coisas. Eu como tenho um pouco mais de idade, eu digo seguido para ela, tu tem que me ouvir, porque eu sou teu pai. Quando eu não estiver mais aí, tu vai te lembrar disso. É uma coisa um pouco pesada, né? Mas eu acho que ela já tem o discernimento para saber que... Mas eu não posso reclamar da menor, assim, ela é muito querida, sabe? Ela, o que ela tem de desafiadora, né? Ela tem de humilde no pedir. Pai, posso isso? Pai, posso aquilo? E ontem foi um exemplo. Vou confidenciar só para ti, para os 40 mil que estão nos ouvindo aqui, né? Eu voltei de viagem, então eu estou um pouco atrasado nas minhas tarefas, né? E era 10h15, ela me deu o grito, né? Pai, eu tenho que cobrir ela na cama. De noite é a minha função, né? Sim. Então a mãe busca, eu levo na escola, a mãe busca, e de noite, na hora, antes de ir para a cama, a mãe que acompanha, vê um videozinho e tal, uma minissérie, né?
vimos todo o Sheldon quando era criança, né? Que tem umas boas histórias, algumas não é para a idade, mas fazer o quê? Eles vêem mais que isso às vezes, né? Mas ela me chamou 10 e 15 para mim, então eu tive que subir lá e depois descer de novo para concluir, né? Então isso me gratifica, mas a gente é um exemplo de que elas são carentes ainda, né? Mesmo com 11 anos. Sim. Com toda essa independência que eles acham que tem, né? Sim, mas Glacir, inclusive os adolescentes, né? Que eles precisam de um olhar, né? Eles precisam mesmo, eles precisam, né? Saber que os pais estão ali para eles. Isso eu reforço também, que ela vai ter os melhores amigos da vida, mas na última hora, no momento de precisão, é a família que vai acolher sempre, né? A família que resolve os problemas, né? Então, tu é mãe de 3 homens aí, então. 3 homens. Ela começou cedo também, porque tu é jovem ainda, né? 25 tive meu primeiro filho. Começou jovem, legal. Fernanda, por incrível que pareça, 26 minutos. Eu vou te deixar com aquilo que tu veio aqui falar e não falou, que eu falei bastante até, né? Na emoção da psicóloga de atender criança, a gente se empolga, né? Mas aqui o convidado sempre tem preferência. Tu fala o quanto tu quiser aqui na Câmara 1 para dizer aquilo que tu pensou que tu vinha aqui falar e não falou ainda. Eu acho que a gente contemplou bastante, né, Glacir, mas eu acho que é importante a gente pensar e promover, né, sempre tanto a saúde física quanto a mental, né, o quanto a gente tem que cuidar para as duas andarem juntas, né, porque eu acho que quando a gente está bem fisicamente, né? Mas emocionalmente a gente não está legal, a gente não consegue usufruir, né? De toda a saúde que a gente tem. E o inverso também, obviamente, né? Então, que as pessoas busquem, né? Eu digo que psicologia não é para quem já tem um problema instaurado, né? É um trabalho também preventivo e de autocuidado, né? Então, que as pessoas possam também se permitirem, né, está buscando esse olhar para si. Legal. Dizem que todos deveriam ir ao psicólogo, inclusive as psicólogas vão no psicólogo, né? Vamos. Parece que é quase uma lei, né? Né? E como é bom falar com pessoas que nem a tua profissão, que você que entende, vocês estudaram isso, né? Sim. Sabe mexer naquilo que a gente não quer falar às vezes, na né? dor do outro às vezes, né? Na dor, no medo, na insegurança, né? E realmente nós temos que fazer um título bacana nesse programa aí, porque saúde física e mental complementa tudo, praticamente, né? Legal. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite. A TV está à tua disposição para outras considerações que tu queira fazer. Muito obrigada. E nós que agradecemos.